para nós, Senhor, e agora nós queremos colocar diante do Senhor, Senhor, essa reunião, porque a tua palavra é o nosso sustento, tem sido fundamento para nós caminharmos, Senhor amado, sem tropeçar, sem sermos confundidos ou envergonhados, porque a tua palavra nos dá o norte. E agora, Senhor, eu ponho diante de ti que o teu Espírito Santo, que habita na Denise, venha fluir através dela rios de água viva, e nós possamos nos alimentar nesta noite, na porção que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, Dê, está com você, pode começar. Amém. Obrigada. Por enquanto, meninas, né? Boa noite. Hoje nós vamos começar uma nova matéria. Ela chama Autoridade do Crente. Por que o nome Autoridade do Crente? Porque lá nos Estados Unidos, eles usam muito a palavra crente. Aqui no Brasil, usa-se evangélico, outras, né? Usa o crente também, mas lá nos Estados Unidos, e como o rema veio de lá, eles mantêm a originalidade do nome. Mas, na verdade... É por causa do believer. Isso. São os que acreditam. Né? É a autoridade dos believers, daqueles que acreditam, na verdade. Isso aí, a Rê, com boa inglês, sabe? Em inglês, ela explicou para nós. Porque, na verdade, isso aqui é a autoridade de quem acredita, é a autoridade de quem acredita que é filho de Deus, né? E aí eu mantive a autoridade do crente, porque, né, a gente mantém, não vai interferir na nossa vida. E o que acontece? Nós já aprendemos sobre a fé, nós nos fundamentamos na fé, nós aprendemos a nossa nova realidade, a realidade da nova criação, nós aprendemos sobre justiça de Deus, inclusive, né, o que é a justiça própria, o que é a justiça própria, o que é a justiça de Deus mesmo. A justiça de Deus não tem nada a ver com essa justiça que a gente vê por aqui. E agora, por mim, nós iríamos estudar a matéria Cristo, aquele que cura. Eu estava até digitando já a apostila, o Senhor falou comigo, e eu não estava conseguindo digitar. Eu sentava para digitar, acontecia uma coisa, eu tinha que levantar. Eu não estava inspirada para digitar, porque eu sento e começo a digitar, eu digito 20, 30 páginas em 2, 3 horas. É um negócio, gente, não sou eu, sabe? É o Espírito Santo mesmo, porque eu mesmo humanamente, não vou conseguir fazer isso tão rápido. E eu não conseguia digitar. Aí eu perguntei para o Senhor, falei, pai, eu preciso resolver, e eu não estou conseguindo digitar. Ele virou e falou assim, porque o meu povo, primeiro eles precisam saber a autoridade que eles têm, para depois exercer a cura. Amém. Então, por isso, aí eu falei, então vamos trocar. Aí, gente, com 2 dias eu digitei essa apostila todinha que vocês viram lá no grupo. Sentei 2 dias que eu falo, não foi 2 dias no computador, foi 3 horinhas de 2 dias para digitar. E eu falei assim, agora... Aí, na hora que eu terminei sábado, foi um alívio, assim, sabe? Eu estava feliz porque eu consegui terminar, e é essa matéria. Porque nós precisamos andar. Gente, deixa eu só aceitar aqui a Fabiana e a Elisa, porque deu as 2 de uma vez, aí a tela sumiu. Aí. Porque nós vamos entender nessa matéria que Deus não é evangélico. Deus não é evangélico. Vamos colocar aí, Deus, ele não é cristão, porque as pessoas não querem mais usar o evangélico, então substituindo o evangélico pelo cristão. Deus não é Deus, ele é Deus. E ele visita pessoas em outras religiões, e ele salva essas pessoas. A salvação não tem a ver com a igreja que eu frequento, com a denominação que eu frequento, tem a ver com o que eu acredito no meu coração. E uma outra coisa que é muito forte que nós vamos aprender nessa matéria é que não herdar o reino de Deus é não viver as promessas de Deus que são maravilhosas para nós. Isso que é não herdar o reino de Deus, não tem nada a ver com salvação. Salvação é você reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, confessou ele, acredita que ele morreu e ressuscitou para te salvar, que ele cumpriu o plano da redenção,
Aí você aceitou, confessou isso, o seu nome está escrito no livro da vida. Ponto, acabou. É aí que é salvação. Reino de Deus é paz, justiça e alegria no Senhor. E não herdar o reino de Deus é não viver as promessas que ele tem para nós aqui na terra. Não tem a ver com ir com ser arrebatado, com ir para o céu, não. Não, só que as pessoas acham assim, porque fulano pecou, fez isso, ele perdeu a salvação, ele não vai herdar o reino. Não é isso. Então, isso vai ser descortinado para nós. Por que eu já estou falando agora? Porque agora nós vamos pegar aqui, no basiquinho, estudando a autoridade, como que é, e vocês vão... Mas a gente precisa estar com essa visão aberta para a gente entender que quem nós somos vai desmistificar todas essas coisas que foram nos ensinadas por anos pela religião. Porque eu só vou conseguir exercer autoridade eu tendo a clareza do Deus, do Pai que eu tenho, e do que Ele fez por mim, e de quem eu sou aqui, qual que é a autoridade que eu tenho aqui. A autoridade, ela é toda minha, a mesma que Jesus tinha, eu tenho. Quer ver? Vamos começar. Em Lucas 10, 19, Jesus fala assim: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Gente, o que é nada no original? O que é nada no inglês? O que é nada no espanhol? O que é nada no italiano? É nada. É nada. Então, se nada é nada, não é um pecado, não é uma macumba, não é uma inveja, não é um trem que um religioso me ensinou que vai me afetar. Não pode. Isso não pode me afetar, porque se me afetar, está indo contra a palavra do Senhor, que diz que nada pode me causar dano. Mas para esse nada que me causar dano, eu tenho que saber quem eu sou. A minha autoridade em Cristo, ela tem que estar ativada. Aí eu vou... Quando Jesus ele fala aqui nesse versículo de serpentes e escorpiões, ele está falando do poder do diabo, de demônios, espíritos malignos e todas aquelas hostes lá espirituais. Através desse versículo, nós conseguimos entender que nós precisamos tomar consciência da autoridade que nós temos sobre eles. Eles são derrotados. Acabou. Eles não podem ser... Gente, eu não vou nem falar, deixa para depois, né? Aí tem uma pergunta aqui no meio, assim, mas será que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem menos autoridade hoje do que tinha no primeiro século? Será que hoje nós temos menos autoridade do que o Jesus e o pessoal lá de Atos? Vamos falar assim, Pedro, João, Paulo? A igreja de hoje tem menos? O Senhor tirou a autoridade nossa? Não. Então, se o Pedro, que negou Jesus, vamos pegar o Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que ficava naquela, parecia que era bipolar, coitado do Pedro, todo confuso. O Paulo, que matava cristão, que perseguia cristão, e depois reconheceu Jesus. Se eles tinham, nós também temos. Se eles expulsavam demônios, curavam, gente, a sombra, o lenço deles, né? É o lenço. Era, né, a roupa de Paulo curava. Gente, eu tenho que ter consciência que onde eu pisar nessa terra, não pode ter treva. Se onde eu estou tem um demônio, uma treva, seja lá o que for de ruim, eu que estou errada, eu que não estou dando autoridade, porque onde eu pisar meu pé, tem que se retirar. Eu não preciso falar com ele, ficar dando ordem para ele sair, não. Eles têm... A gente vai entender que as próprias hostes espirituais, elas têm essa consciência de que elas têm que nos obedecer. Elas já sabem que nós somos Cristo aqui na terra, que nós somos os filhos amados, que Deus fez de nós o que Ele queria, que essa imagem e semelhança de Deus. Então, eles têm o medo de nós. Só que a gente não tem essa consciência e deixa eles tripudiarem e fazer o que quiser.
Eles não podem. Só se a gente deixar. Aí aqui, ó, o valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás dessa autoridade de Jesus, que ele conquistou para nós. Ó. O próprio Deus é o poder por trás da nossa autoridade. Por isso, o diabo e suas forças se acham na obrigação de reconhecerem nossa soberania sobre eles. Eles sabem quem nós somos e a autoridade que nós temos. A nossa autoridade vem do Senhor, do nosso Pai. Eu vou citar um exemplo daqui a pouco. Eu quero ler uma frase do Kenneth Hagin, porque o Kenneth Hagin, ele ensinava muito sobre fé, mas ele ensinava sobre fé nessa autoridade. O homem tinha autoridade, gente, a gente via vídeo dele na aula do Rema e a unção pegava na aula. Só de ver o vídeo do homem. Quando a gente viu o vídeo dele da unção do riso, a gente começou a rolar no chão na aula de tanto rir. O homem está morto. Está com Jesus. Né? Quando eu fiz aula, ele já estava com Jesus. Ele já tinha partido quando eu fui aluno da escola dele. E a unção... Porque ele andava nisso aqui, ó. A gente via coisa dele. Gente, não é assim, falar assim, nossa, é idolatria. Não. Não era, não. É porque quando algum professor ia dar alguma matéria e mostrava algum vídeo dele, o negócio pegava na gente. Sabe? Por isso, porque ele sabia quem ele era. Então, se a gente entrar nessa autoridade aqui, nessa condição que a gente é, de autoridade que a gente tem, acabou, gente. Nós vamos, sim, flutuar nessa terra. E ninguém vai parar. Boa noite, Dirã. E boa noite para as outras que entraram, eu não falei, aproveitando. A frase do Kenneth. O crente que compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor, pode exercitar a sua autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente. Então, se alguma coisa vir para cima da gente se levantar, é só você falar, sai daqui. Querido, aqui não tem espaço para você, você não pode estar aqui. Eu cheguei aqui. Acabou. Essa autoridade aqui é minha, o lugar é meu. Sabe? E isso vale para todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Olha a definição de autoridade. No grego, ela é escrita assim, exousia, né, que é a palavra que denota autoridade no grego. Ela significa significado da permissão ou a liberdade de fazer o que quiser. Gente, a autoridade é nossa. A gente faz com ela o que a gente quiser. Se a gente quiser usar, a gente usa, senão a gente não usa. Entende? Deus deu para nós, a gente faz o que a gente quer com ela. A capacidade ou poder que se foi investido, ou poder de reger ou governar. O poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. Então, quando eu reconheço a minha autoridade que eu sou, gente, nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. Essa é uma autoridade. Eu vou dar um exemplo para vocês de... por exemplo, eu sou embaixadora do Brasil lá no Irã. Começa uma questão diplomática no Irã, o Irã quer atacar, quer que o Brasil se retire de lá naquele dia. Tiveram um problema diplomático. Vocês sabiam que ninguém do Irã pode ser o Estado Islâmico, quem for do Irã, não invade a embaixada do Brasil no Irã enquanto eu estiver lá dentro? Porque a embaixada do Brasil lá dentro, comigo que sou embaixadora lá dentro, ela é território do Brasil, quer dizer que ela é território brasileiro. E ninguém pode pisar dentro dela. Pode ser o pior inimigo, não pode jogar uma bomba, não pode fazer nada. Eu posso estar lá no Irã, dentro da embaixada, e tá os muçulmanos destruindo o mundo.
eles não podem pisar lá dentro. É autoridade. Tem um filme, eu amo essas coisas, já falei para vocês, né? Eu adoro essas coisas, mais que tem lá, o Oriente Médio, eu fico piradona por isso. Eles vão atacar a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá e querem atacar, os rebeldes querem destruir. E eles ficam em volta, botando fogo nos negócios em volta e querendo atacar, enquanto não tira todos os cidadãos americanos, eles não conseguem destruir a embaixada. Dura 12 horas até que saem todos os cidadãos americanos. Na hora que saem, os rebeldes invadem e destroem. Mas aí não tem mais americano lá. A autoridade saiu. Então, é isso. Então, olha que coisa linda. Aí a Bíblia vai para nós somos embaixadores de Cristo. Então, onde eu estiver, o inimigo não pode atacar. Não pode, porque eu sou embaixadora. Ele não tem poder de fazer nada comigo, ele não pode. Isso é respeitado nas regiões celestiais e na região terrena, e aqui na Terra. Não pode. Sabe? Uma parte que está na apostila que eles usam é o do guarda de trânsito, que a autoridade é poder delegado. Por exemplo, a polícia-chefe do Estado, aqui em Minas tem a polícia militar, polícia civil, e a polícia federal né, governo federal. Mas, por exemplo, o chefe da polícia militar de Minas, ele não está em todas as cidades de Minas ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente, ele não é Deus. Mas tem um monte de policial espalhado por Minas todo. Eles querem fazer uma blitz lá, né, parar ali, pode estar um trânsito, uma loucura. O policial pegou o apito e apitou, todo mundo para. Mas de quem não parar? Está lascado na vida. Porque a autoridade deu um sinal, para. Pode ser caminhão, pode ser ônibus, pode ser o que for. A autoridade falou assim, para e agora, vai parar, não importa o que está acontecendo. Tem que parar. Então, quando a gente estiver na dúvida, você lembra do guarda do trânsito. Você fala, não, se o guarda de trânsito para um ônibus, um caminhão, não importa o tamanho, ele, com o apito dele, ele faz a mãozinha, você tem que parar. É essa autoridade que nós temos. Só que a gente esquece dela, deixa ela guardada e fica aqui, a ver navios. Quer ver, tem uma outra frase que fala aqui, da mesma forma, não temos em nós mesmos o poder de enfrentar os demônios e Satanás, mas pela autoridade que Deus nos concede, os espíritos malignos se submetem a nós por causa do poder de Deus. É isso. Ele sabe o poder de Deus que habita em nós. Não é por mim, eu, Denise, não vou conseguir parar. Por mim, na minha justiça própria. Eu achando que eu sou capaz de alguma coisa por mim. Não vou. É na autoridade que me foi confiada, que me foi delegada, que me foi dada, que eu consigo. Então, eu tendo essa consciência, porque o inimigo já tem essa consciência. Só precisa que eu tenha essa consciência. Gente, é incrível como que essa questão de autoridade, ela funciona. Entende? Então é isso. E a gente é filho do Deus poderoso, podia estar flutuando nessa terra, derrotando tudo, fazendo e acontecendo. A gente fica parado. Vou falar para vocês um negócio. Eu estou pregando para mim. Eu nem estou ensinando, eu estou pregando, tá? Porque eu estava descuidada da minha autoridade. E eu agora eu entendo porque o Senhor mandou eu ensinar essa matéria. Sabe? Porque a gente descuida de quem a gente é, do que a gente pode no Senhor. Né? Deixa eu ler um versículo aqui para não falar que eu não li a Bíblia. Efésios 1, do 19 ao 21. Fala assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Olha, para com os que cremos.
Ele já fala para a gente falar assim, né? Nós cremos, para nós que cremos. A segunda é a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha só, olha que legal isso aqui. Deixa eu aceitar uma pessoa. Ele fala, no começo, a suprema grandeza do poder que cremos. Nós cremos nesse poder. Aí ele fala que nós ressuscitamos com Cristo e estamos sentados nos lugares celestiais com Ele. A gente tem que saber onde que a gente está nessa vida. Uma amiga minha virou para mim semana passada e falou assim, Denise, deixa eu sentar outra aqui. Eu sei, vieram para cima de mim falando, olha, ela falando, vieram para cima de mim, uma amiga minha veio, a mãe dela está no hospital com câncer, em fase terminal, inclusive a mulher foi ficar com Jesus, no dia seguinte, que a Natália me falou isso, a Leti está no hospital, e aí a Carol vem e fala comigo, e fala assim, eu não sei se é da vontade de Deus a cura física da minha mãe. Eu fiquei muito brava, e ela é assim, engraçada, assim, mineira é muito engraçada, né, no jeito de falar, assim, eu fiquei muito brava com ela, eu falei, claro que ele quer, peraí que eu vou falar com a Denise, ela vai mandar, ela fala assim, peraí que eu vou falar com a Denise, ela vai mandar um áudio para você. Eu falei, Natália, não faz isso, porque eu mando uns áudios assim, acho que estou falando com ela, e eu mando um áudio assim, descascando o negócio, expondo mesmo. Falei, onde já se viu que Jesus não quer a cura física de alguém se ele morreu na cruz? Para que ele foi para aquela cruz, então, se é para ficar todo mundo doente e morrer aqui na terra, e ficar aqui sofrendo? A cruz foi em vão. Uma pessoa que acha que Jesus, que Deus não quer a cura física dele, ele está negando a cruz, velho. O que ele está fazendo com Deus? Ele manda ele largar Deus, né? Rejeitar a salvação, rejeitar isso aí, vai viver a vida dele aqui, ué. Aí, a Natália falou isso com ela, né, claro. E a Natália falou assim, Denise, presta atenção, a pessoa não sabe aonde que ela está sentada. Eu falei com ela, você está doida? Não tem enfermidade para nós, não. Eu sei aonde eu estou sentada. Na hora que a Natália falou isso, eu falei, gente, eu tinha esquecido disso. Nós estamos sentados nos lugares celestiais, acima de todo principado. E acima de tudo. Eu não estou tirando atrás da orelha, está escrito na palavra. A gente só tem que ter essa consciência que a gente não está aqui. Espiritualmente, nós estamos nas regiões celestiais. A gente tem toda a autoridade. Jesus não tem toda a autoridade? Nós também temos. Sabe? E eu vou falar, e Deus, ele não desce aqui na terra para fazer as coisas. Ele usa nós somos canal. A gente aprendeu muito lá no Rema, a gente é canal. A gente não faz nada a não ser canal. É uma cura? Denise vai lá. É expulsar um demônio? Eu não quero não, tá? Alguém vai lá. Eu não gosto desse estranho, não. Eu gosto só de cura. É ensinar uma palavra, mas eu expulso, tá? Eu já expulsei, eu não digo não. Depois eu vou contar para vocês um outro caso engraçado. Sei lá, seja o que for, é uma oração, é uma palavra de sabedoria. Gente, os dons, palavra de sabedoria. Uma coisa que sai muito da minha boca, graças a Deus, obrigado, Senhor, é palavra de sabedoria. Quando eu estou tranquila, sabe? É isso, sabe? Às vezes o Senhor precisa de que tenha uma palavra, que a Denise Dan, aqui na minha frente, receba uma palavra de sabedoria. Ele não consegue, ele vai fazer o quê? Denise, pega o seu telefoninho e manda uma palavra para ela, um áudio para ela, porque agora ela está precisando ouvir isso. Sabe? Nós somos canal para isso. Então, Deus usa a nossa carne, aqui, o corpo físico, para fazer essas coisas, mas nós estamos sentados com ele lá em cima. Gente, por que o Renato fica conversando com Jesus todos os dias? Horas, porque ele sabe onde ele está sentado. Por que aquele cara lá, o Justin,
Justin, fugiu o nome dele, aquele americano. O cara sabe, o Todd, ele vai no céu, ele sabe a idade dele no céu. Por quê? Porque ele sabe onde ele está sentado. Ele está aqui. A gente está aqui para só ser nesse canal, sabe? Recebendo, a gente está lá, traz, entrega. O nosso negócio é ser canal. Canal só passa, sabe? É como se a gente fosse um cano, assim, que desce e jorra. É só isso. Porque a gente está lá. A gente tem que ter consciência dessa autoridade do lugar que nós estamos. Vamos ver aqui o Joseph Prince, a Bruna escreveu, que é o outro também, que eu tenho certeza que sabe onde ele está sentado. Só pela cara, só pela pele que ele tem, minha filha, ele sabe, gente, não tem como. O jeito, ele pega, gente, hoje eu vi uma ministração dele, eu já tinha ouvido, eu vi de novo, porque eu sempre coloco, aí vai, né, eu deixo aqui no YouTube passando. Gente, ele falando da justiça de Deus, ele explicando justiça própria, justiça de Deus, depois ele falando da graça. Graça é favor. Tem gente que não usa graça, né? Que não fala graça, porque ali tem graça, não sei o que, fica nessa bobeira. E usa favor. Mas favor é graça. Quando alguém fala a favor de Deus, é a graça de Deus que está operando. E é ela que opera em nós. É ela que nos proporciona todas essas coisas. Vamos falar sobre a autoridade dada por Deus ao homem. O homem, ele foi feito para dominar e sujeitar. Vamos ler. Gênesis 1, 26 e 28, tá? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A gente conhece muito bem esse versículo. Então, olha só. No primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, ele deixa claro o plano dele para nós. Dominar, tudo isso sujeitar a nós, sabe? É tudo nosso. E ele fez tudo vendo que era bom para nós. Porque lá fala, e fez Deus, né, as frutinhas e viu que era bom. Bom para quem? Para o homem. Porque a gente que usa, não é Deus. Gente, Deus não descia do céu e ficava comendo aqui, não. Pelo menos a Bíblia não fala. É para nós. Né? Ele entregou. Então, o plano dele sempre foi esse. Abundância, sabe? Tudo para nós. Aí, sujeitar, a palavra lá no grego, é kabash, que é subjugar, dominar, forçar, manter dominado. Essa é a referência do Strong, do dicionário Strong. Então, o quê? Quando uma coisa se sujeita a nós, a gente está dominando sobre essa coisa. Lembrando que não é sobre pessoas que a gente governa e que a gente domina. É sobre todas as coisas. Pessoas, a gente não domina elas e a gente não governa a vida delas, tá? Então, muito cuidado com isso, porque nas denominações, as autoridades eclesiásticas têm o hábito de dominar a vida das ovelhinhas. A gente nem é ovelhinha mais, a gente é filho, então, né, cuidado com isso, gente. Não deixe ninguém governar a sua vida. Só receba o Espírito Santo, se o Espírito Santo testificar no seu coração. O cabeça é Cristo, tá? Muito cuidado com isso, com quem ainda, né, participa desses grupos. Dominar, quer dizer, é radar. Dominar é governar, é ter domínio. E é submeter, que é praticamente a mesma coisa, né? Sujeitar e dominar são sinônimos. Então, o homem foi feito para governar, dominar
tudo se submeter a ele, tudo é para me servir. O cavalo é para nos servir, o boi é para nos servir, a árvore é para nos servir, o sol, a lua, as estrelas, a água, tudo é para nos servir. Tudo foi feito para nos servir. E nós somos os filhinhos queridos e amados. Isso foi feito para nós. O homem foi posto sobre todas as obras das mãos do Criador. Vamos ler Salmos 8, do 3 ao 6. A Rê que gosta dos Salmos. Ó. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhes puseste. Gente, Deus, isso é lindo, ele coroou de glória e honra. Olha isso. Aí, nesse contexto aqui, a palavra Deus significa governador. Porque aqui tem uma expressão aqui que usa, deixa eu ver se eu acho, eu não lembro, tem uma parte que usa, o Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para que ele, em submissão a Deus, governasse o reino natural, assim como ele, né, que é o Pai, é governador no reino espiritual. Então, em outras palavras, Adão era o Deus até minúsculo da gente, governador deste mundo. O Deus, governando nas regiões espirituais, criou o homem, Adão, para governar na terra. Como ele tem todo o poder na região celestial, ele deu todo o poder ao homem aqui na terra, porque o homem é a imagem e semelhança dele. Sabe? Quando a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança, eles nos fizeram imagem e semelhança, porque é o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Se a gente é imagem e semelhança, a gente é imagem e semelhança em tudo. Imagem. Não foi assim, vou fazer imagem e semelhança. A gente acha que é só o rosto, a gente acha que é o rosto, que é a aparência, que é o corpo. Não. Até porque cada um tem uma cara. Cada país tem sua aparência. Cada povo tem sua aparência. Não é isso que ele está falando só. Ele está falando das questões espirituais, do domínio, do poder. Isso, imagem e semelhança dele. É o que Satanás queria, ele deu para nós. Amor. Sabe? Gente, isso me descortinou. Assim, eu falei, posso falar uma palavra não bonita aqui? Gente, essa imagem e semelhança é todo o poder, é tudo que ele tem. Não é aparência física. Provavelmente eu não pareço com Jesus fisicamente. Eu não nasci lá onde Jesus nasceu. Eu não tenho nada, aparência nenhuma com ninguém do Oriente Médio. Não tenho traço nenhum do povo de lá. Entende? Mas eu sou imagem e semelhança dele. No reino espiritual. Todo domínio, tudo que ele tem. Aqui fala assim, uma outra parte, já a gente vai dar uma pausa, né? Deus entregou a terra ao homem para administrar, lá em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Né? A gente sabe disso.
em Salmo 115, 16, que fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Provadíssimo aqui na Bíblia que o governo é nosso. Porque a gente vai entender. Amor, pega a água lá que a gente tira, você pega. A gente entende o quê? Que ele já devolveu, o plano da redenção deu certo. Nós aprendemos, na realidade, a nova criação e justiça de Deus, que a gente está na condição original. A nossa posição hoje é a posição original. Por fé, a gente acredita nisso, a gente toma posse disso. Nos foi restituído todas as coisas. O homem entregou esse domínio para Satanás. Foi quando a gente está revendo, gente, porque toda matéria tem uma introdução, né, para a gente desenvolver. Que foi Lucas 4:6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Isso aqui é Satanás falando com Jesus. Vocês devem lembrar dessa passagem. Porque, engraçado, que Satanás é o pai da mentira, e nessa que ele falou a verdade. Eu fiquei assim, gente, tudo que ele falou era mentira. Mas isso aqui foi verdade, porque nessa hora aqui, ainda não tinha sido devolvido para nós, o governo, né? Então, ele falou, e já que estava com ele dava para quem ele quisesse. É ruim ele dar para alguém, hein? Se estava com ele ficava com ele queria tudo. Só que, logo depois disso aqui, Jesus foi lá e tomou tudo de volta. Né? Claro que a gente vai entrar naquelas questões assim, mas por que acontece isso, por que acontece aquilo? Muitas pessoas perguntam. Porque nós temos um livre-arbítrio, o Senhor respeita a escolha de cada um. Eu, Denise, não vou fazer, mas o coleguinha, o vizinho, que não aceitou Jesus, ele vai fazer. Ele vai dar autoridade às hostes espirituais. Então, o que acontece? O que eu vivo, por isso que eu vivo nas regiões celestiais, é um povo separado. Porque mesmo que, se eu andar na autoridade que eu tenho, mesmo que as pessoas provoquem furacões, tornados e tarará, e todas essas coisas ruins que a gente vê, guerra e tal, eu não vou ser atingida. É o meu nível de fé. É o meu nível. Então, as coisas acontecem de acordo com o nosso nível de fé, com a realidade que nós vivemos. Entende? E depois nós vamos aprofundar mais nessa parte, mas se a Diana perguntou como que Satanás poderia dar o reino para Jesus, claro, ele ofereceu, ele tentou Jesus, né? Isso foi uma tentativa que ele fez para Jesus não cumprir o plano da redenção. Porque se você for ver, Jesus já tinha dado reset na terra 2 vezes. Deus já tinha dado reset na terra 2 vezes. Lá na Arca de Noé, quando destruiu Sodoma e Gomorra. Já tinha matado, dizimado o povo. E poucos os que sobraram. Né? Na época da Arca, gente, aqui, eu falo reset, que é uma linguagem que a gente usa, mas ele acabou. Ficou só Noé, a família do Noé e os bichos. Depois teve a destruição. Não é essa matéria, isso aí a gente vai estudar depois. Estou dando só uma pincelada, isso é outra matéria. Teve a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, ele fez, depois veio Jesus. Mas, nesse período, até a vinda de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, o cumprimento do plano da redenção, era Satanás sim, que estava aí fazendo o que acontecia. As pessoas não tinham essa autoridade. O Espírito Santo não estava dentro deles, Jesus não tinha morrido. Não tinha vindo e morrido. Estava na condição que Adão deu para ele. Entregou o governo. Hoje não é mais, não. Hoje a gente tem essa separação. Mas antes não tinha. Né? Assim, como é hoje. Nós vamos entender isso mais para frente, tá? Como o homem entregou a autoridade ao diabo? Tem essa pergunta aqui. É um tópico e nós vamos estudar dentro desse tópico. Eu vou ver se acho que vai dar tempo
é pouca coisa. Pega água lá pra titia, amor, por favor, na geladeira. Como Lúcifer se tornou Satanás? A origem e a queda de Satanás, ou Lúcifer, como ele era chamado, são relatadas com clareza nas Escrituras. Antes de ser expulso e cair do céu, ele era chamado de Lúcifer, aquele que brilha. Mas depois da sua queda, passou a ser chamado de Satanás, que é adversário, aquele que se opõe. Eu vou ler um negócio, uma parte aqui, que não é comprovada, não está na Bíblia, mas é interessante porque são linhas de raciocínios de grandes estudiosos, dos arqueólogos, né? Principalmente o povo da Igreja Adventista, eles estudam muito isso. E alguns estudiosos da Bíblia acreditam que milhares de anos transcorreram entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Eles acreditam que teve um espaço de muitos milhões de anos ali, entre um versículo e o outro. E outros acreditam que poderia ter havido um reino pré-adâmico, um reino antes de Adão. Um reino terreno, primitivo, antes da criação relatada em Gênesis 1. Então, isso são estudiosos que ficam por quê? Existe muita dúvida sobre a queda de Lúcifer. Quando foi? Né? Eu não sei se é dúvida, muita especulação, vamos falar assim, sobre essa questão da queda dele. Igual tem essa teoria do Big Bang. Quem garante que essa teoria do Big Bang não foi a queda de Lúcifer? Que as coisas, primeiro o Lúcifer caiu, para depois as coisas começarem a existir. Entende? Porque a Bíblia, ela não foi escrita em ordem cronológica. Não foi. Então, tipo assim, tem coisas que está escrito lá em Isaías que aconteceu antes do que está escrito em Gênesis. Tipo isso, entendeu? Então, é uma coisa assim, que eu não entro em muito detalhe, porque é muita informação e pouca comprovação bíblica, tá? Vamos ler aqui Isaías 14, 12 e 14. Como caíste do céu, é a estrela da manhã, Lúcifer, filho d'alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui, nessa passagem aqui que a gente leu, a gente conclui que Lúcifer, ele tinha alguma autoridade. Ele tinha autoridade lá no céu. Mas essa autoridade estava abaixo das estrelas. Então, ele se rebelou contra a autoridade de Deus e quis ser semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, ele tinha alguma autoridade, sim. Ele era um anjo. Nós vamos ler que ele era muito bonito, tá? Ele perdeu a beleza, tá? Quando ele caiu. Então, aquele Lúcifer bonito da Netflix é mentira. Por falar nisso, eu não consegui ver aquela série. Nunca vi. Porque eu falo, gente, se eu ver isso, eu vou ficar achando que o diabo é bonito, que aquele homem lindo, maravilhoso. O povo faz de propósito, né? E o povo fica lá vendo. Mas essa parte aqui, nós vamos estudar lá em submissão e autoridade, que é uma outra matéria. Mais para frente, a gente vai entender melhor essa questão de submissão e autoridade, tem as autoridades celestiais, não as autoridades na terra, quem tem autoridade. O que é submissão? O que é autoridade? Que a gente vai ver que o povo quer mandar na vida da gente, mas não pode, não é autoridade sobre nós. Não existe autoridade terrena sobre nós. Não existe cobertura espiritual de pastor. O pastor vai te cobrir espiritualmente. Isso não existe. Isso é coisa de religião para prender a gente lá. E se você acredita que existe, tudo bem. A fé é sua, mas biblicamente isso não existe. Mas nós vamos aprender isso depois. Vamos ler aqui uma parte. Ezequiel 28, do 12 ao 19. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus,
Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram-lhes preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lançai-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Aí, lendo essa passagem aqui, isso aqui está falando de Lúcifer, tá? Em Ezequiel 28, está explicando direitinho como que ele fez a queda. Satanás era perfeito e belíssimo e tinha comunhão com Deus. Mas a sua própria beleza e governo, quando ele fala de comércio aqui, é a mesma palavra que governo, no original. Pela própria beleza e governo, o levaram a pecar. Desta forma, ele foi julgado para sempre. A gente sabe, se a gente não sabe, a gente vai aprender agora, que Satanás já foi julgado para sempre. O julgado no sentido, ele já foi derrotado para sempre, não tem. Gente, e ele é um batalhador, um trabalhador, que ele sabe que foi derrotado e ele continua, ele não para. João 16, 11 fala, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui está falando dele. Ele já foi julgado. Aí, a gente, na nossa falta de conhecimento, a gente deixa um ser que já foi julgado, condenado, derrotado, já perdeu, acabou. Como diz o povo aqui, perdeu, acabou. Perdeu o Playboy. Vim fazer alguma coisa contra a gente. Nós é que somos os vencedores. A Bíblia fala, quer ver qual que é o versículo? Eu li isso aqui agora. Romanos 8, 37. Somos mais que vencedores porque Jesus já derrotou o diabo. Como que eu, vencedora, troféu lá, número 1 no pódio, vou perder tempo com um cara que já foi derrotado, que está destruído, que o futuro dele é ficar lá no fogo do mármore, lá no inferno, sei lá, do lago de fogo, mármore do inferno muçulmano. Eu já misturei aqui agora. Como que eu vou deixar um ser desse fazer alguma coisa contra mim? Não posso. Eu estou negando a cruz, gente, quando eu faço isso. Não pode. A nossa realidade não é essa. Ele está derrotado, acabado. Sabe o que o Kenneth Hagin falava? Que as pessoas iam se assustar quando vissem o diabo. Se assustar de tão pequenininho e de tão feinho que ele é, porque as pessoas acham que é um trem. Não. O derrotado, ele falava, ele afirmava
que ele era um ser pequenininho, menor do que um cachorro pinche, que fica perturbando os outros. Eu falava assim, eles vão falar assim, o que eu deixava isso aí me atormentar? Eles têm que eu pisar nele, ele some. Ele falava isso, alto e claro. E ele já teve várias experiências, né, no sobrenatural, o pessoal da escola dele tudo teve. Toma, amor, pode ir. Ó, e por isso, ó, Satanás, e por isso foi lançado à terra, desprovido de toda a sua beleza e esplendor. Ele está aqui feinho, sem beleza e sem esplendor. Ele não tem que estar brilhando, ele não tem que estar no palco, ele tem que estar fazendo nada. Derrotado, sem beleza e sem esplendor. Vamos ler Lucas 10, 18. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo como um relâmpago, né, que foi quando ele foi jogado na terra. Lúcifer passou a ser chamado de Satanás, mas a Bíblia lhe confere outros nomes que expressam seu caráter caído e condenado. A serpente, em Gênesis 3:1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele foi chamado, né, serpente, enganador. E lá em Gênesis 3:13, e 2 João 17, 2 João 7, 2 João 1:7, não vou ler todo aqui. Ele fala assim, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Olha só, muitos enganadores saem pelo mundo afora, não, pessoas as quais não confessam Jesus, vindo em carne, porque eles têm, gente, é importante a gente entender esse aceitar Jesus. Vou falar de novo, não sei por quê. Aceitar Jesus está lá na Bíblia, é reconhecer Ele como o Senhor da sua vida e você vai confessar isso e vai aceitar no seu coração que Jesus veio em carne, andou na terra, morreu e ressuscitou em carne, então corpo, ressuscitou normal, não foi só o espírito, o corpo dele foi ressuscitado ao céu. Isso é importante para que a gente entenda essa verdade, a nossa condição de filho depende dos filhos, é confessar isso aqui. Porque esse povo aí tem feito um aceitar Jesus que as pessoas não sabem nem quem é Jesus, nem o que ele fez. Então, quando uma pessoa aceitar Jesus, ela tem, é esse o passo. Jesus agora é o Senhor da vida dela e ela vai entender no coração dela essa questão aqui, da carne de Jesus. Ele veio, morreu em carne e osso, e ressuscitou em carne e osso, para salvar a vida dele. Outro nome de Satanás é diabo, adversário, está em 1 Pedro 5:8. Nossa, está acabando a minha hora. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Outro nome dele é homicida e mentiroso. João 8:4. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é acusador. Quem acusa é ele. Apocalipse 12:10. Porque Jesus, o nosso pai já perdoou tudo. Ele acusa. Então, se você está se sentindo culpado, então, a sua mente está te acusando, é um pensamento diabólico, não é um pensamento do Senhor. Então, ouvi grande voz do céu, isso é Apocalipse 12:10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder,
o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E ele é chamado de sedutor. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ô rei, você quer que eu paro agora ou eu tenho mais 5 minutos? 5 minutos? Pode? Então tá, que aí eu termino esse tópico. O plano de Satanás, ele teve um plano de engano. Em Gênesis a gente vê, Gênesis 2 e Gênesis 3, ele enganou a Eva, né? Ele falou com a Eva, ele pegou a palavra, o que Deus tinha falado, distorceu, mudou a palavrinha de lugar e enganou ela. Em Gênesis, no capítulo 3, nos conta como o homem foi seduzido pelo diabo e pecou contra Deus, obedecendo. No dia em que isso ocorreu, o homem fez-se servo do pecado e, consequentemente, do diabo, entregando a Satanás a autoridade que lhe fora dada. Isso foi lá no jardim, no dia que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu tenho certeza que não era uma maçã. A maçã não é gostosa, igual é as outras frutas. Mas tô brincando, tá, gente? Isso é só piada. A gente não sabe o que era, né? Lá em Romanos 6,16 fala assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, o que a gente tem que entender? Nós somos servos de quem obedecemos. Se a gente obedece a Deus, a gente está com ele. Se a gente obedece a Satanás, a gente vai estar com ele. A gente tem que entender que, igual a Bíblia fala, não sai água doce e água salgada da mesma fonte. Ou é um, é outro, gente. Não tem em cima do muro aqui. Nós precisamos compreender também que Satanás é chamado de Deus deste século e príncipe deste mundo. E isso fala de governo. Vou ler, e estou acabando, tá? 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Gente, ele cegou o entendimento dos incrédulos, não é o nosso, que cremos. Quem é incrédulo está cego lá com ele, mas quem crê, nós não podemos, de forma alguma, ser cegados por ele. Ele não pode fazer isso com a gente, né? A Bíblia é clara ao afirmar que todo o universo pertence ao Senhor, mas ele estabeleceu o homem como regente e governador deste universo criado. Ao pecar e se tornar escravo de Satanás, o homem, por se entregar, dá aquilo que possuía o governo sobre o universo que pertence a Deus. Espera aí, eu fiz uma confusão aqui. A Bíblia é clara ao afirmar que todo o universo pertence ao Senhor, mas ele estabeleceu o homem como regente e governador desse universo criado. Ao pecar e se tornar escravo de Satanás, o homem, por se entregar, dá aquilo que possuía, que é o governo sobre o universo, para Satanás, né? Ele entregou na hora que ele pecou. Aí, quer ver? Efésios 2, e nós vamos terminar. Efésios 2, 2-3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, governador comandante, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Quer dizer, ou agora não, já andamos no passado. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, quando houve a queda, essa era a nossa condição. Tanto que fala outrora, lá no passado. Aí agora,
nós não vamos entrar, porque a gente encerra aqui, mas aí agora que a gente já aprendeu essa parte aqui, nós vamos para a parte de Jesus, na próxima aula, nós vamos entender que isso aqui já foi do passado. Para nós que somos filhos agora, e Jesus, ele veio e reconquistou, ele cumpriu um plano para a reconquista da autoridade. Entendeu? Então, a gente pode dormir tranquilo, que essa é uma condição que não nos pertence mais. Amém? Eu vou encerrar, né, a palavra, aí você pode... Nossa, de grande poder, maravilhosa. A gente precisa tomar posse dessa autoridade que a gente tem. E quando você falou acerca do... Vou passar para a ceia já, que senão a gente estende, mas quando você falou assim acerca que ele cegou os olhos do entendimento, e isso não é para nós, ele é para quem é incrédulo. É por isso que a oração de Paulo era para que nós pedíssemos para o Senhor iluminar os olhos do coração para chegarem ao conhecimento da verdade. Exatamente. Porque você foi cegado o entendimento. Então, como que a gente alcança as vidas que estão com esse entendimento cegado? É pedindo para o Espírito Santo iluminar os olhos do coração deles. Olhos do coração, em outras versões, falam os olhos do entendimento, para que a cegueira caia fora, né? Então, essa cegueira, ela já não tem parte mais com a nossa vida. A nossa vida agora, o que a gente precisa é assumir a verdadeira postura daquele que conquistou tudo para nós, né? Vou te falar uma coisa. O que Jesus fez com Paulo, para que Paulo se convertesse? Exatamente, a cegueira dos olhos, ele tirou. Gente, quando a gente entende que tudo que Jesus fez foi extremamente impressionante, é uma revelação atrás da outra. Ele foi lá, cegou Paulo fisicamente, e Paulo voltou a enxergar fisicamente, ele fez isso aqui. E espiritualmente, quando ele volta a enxergar fisicamente e espiritualmente. Exatamente. Jesus maravilhoso. Se você pegar só as coisas que Jesus fez, você tem uma revelação atrás da outra, você vive o evangelho assim, pleníssimo. Porque foi isso que ele fez com Paulo. Aí ele usou Paulo para abrir os nossos olhos. E tudo que Paulo escreve é para abrir os nossos olhos, né, do entendimento, para a gente não ser mais incrédulo. Lindo isso. Maravilhoso.